Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui para mais uma vez, para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos e tem sido realmente uma bênção. Deus tem usado os seus servos para nos acrescentar conhecimento a partir daquilo que o evangelista Marcos escreveu ouvindo de Pedro. O nosso texto de hoje está ostensivo em Marcos, no capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. A sua casa onde você está e eu aqui, nós vamos estudar, meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e certamente Deus falará ao nosso coração. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, no versículo de número 66. A Bíblia diz assim: E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. Neste momento, Pedro, obviamente, deu uma de João sem braço, né? Seguindo: E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Primeira vez que o galo canta. Versículo 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. E este choro foi certamente amargo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos, Senhor amado, passar a meditar na Tua palavra, e o nosso pedido aqui é que a Tua palavra continue a falar no nosso coração, que o Senhor encontre, ó Deus, guarida, que o Senhor encontre abrigo, que a Tua palavra encontre repouso dentro de nós, e que ela, Senhor Jesus Cristo, surta efeito, que a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia mude, Senhor, por aquilo que nós haveremos de aprender com a Tua palavra aqui, na Tua casa, e os nossos irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. O nosso irmão Alisson deu a aula no dia 19/4 e ele falou sobre o aviso de Jesus a Pedro. Este texto está em Marcos, no capítulo 14, ainda capítulo 14, do versículo 27 ao versículo de número 31. Como parece ser, a leitura que eu acabei de fazer parece ser o complemento dessa história, ou pelo menos é o cumprimento da promessa que Jesus havia feito, eu quero também reler esse trecho da palavra de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 27. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, olha aqui as palavras que Pedro falou: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Ou seja, Pedro estava negando a palavra de Cristo. Jesus estava dizendo: eu vou ser preso e vocês
vão se escandalizar, vocês vão fugir, vocês vão me negar, vocês vão desistir de tudo isso aqui que a gente tem vivido. E Pedro disse assim: olha, pode ser que os outros discípulos teus façam isso, mas eu nunca farei. Ou seja, de alguma maneira Pedro está aqui se mostrando melhor do que os outros discípulos, talvez porque ele achava que gozava de uma intimidade maior com Cristo, e ele se sentia forte. Certamente o desejo e o intuito de Pedro nesse momento aqui, a firmeza que ele tinha para falar, demandava com certeza da sua autoconfiança, e não da necessária confiança que nós temos que ter em Cristo. E aí Pedro disse: não, João pode te negar, André pode te negar, o Tiago pode te negar, os outros podem te negar, mas eu não vou te negar. Aí Jesus olha para ele, versículo de número 30, e diz assim: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus afirma que Pedro negaria e dá detalhes dessa negação. Mas ele, Pedro, incisivo, veemente, continuou e disse assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. A afirmação de Pedro aqui parece ser uma afirmação sincera. Era o que de fato Pedro achava naquele momento. Ele se sentia pronto para enfrentar toda e qualquer situação e não negar a Cristo. Ele achava que se houvesse uma situação em que ele devesse entregar a sua vida por amor a Cristo, ele entregaria. Era isso que Pedro imaginava. Mas ele estava redondamente enganado. E você vê que não apenas Pedro disse isso, mas os outros também disseram, e o nosso irmão Alisson falou sobre isso aqui na aula do dia 19. Na sequência, a gente observa na sequência da narrativa que Jesus vai para o jardim, Jesus vai para o Getsêmani, e ele diz assim: fiquem aqui, porque eu vou até ali, eu vou orar, e vocês precisam vigiar comigo. E os discípulos estão com eles, mas ele deixa quase todos os discípulos um pouco mais afastados, chama Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, e esses vão até uma certa altura do jardim, fica mais perto de Cristo. E ele diz assim: olha, vigiem que eu vou ali e vou orar ao Pai. E o que é que acontece? Os discípulos dormem, estavam muito cansados e eles simplesmente dormem, era noite. Quando Jesus volta, olha para os discípulos, enxerga-os dormindo, os desperta e olha para Pedro. Veja que é interessante o que o texto diz no versículo de número 37, e ainda Marcos 14, 37, porque quando Jesus volta e os acha dormindo, Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? É a afirmação de Cristo, olhando para Pedro. Não apenas ele estava dormindo, mas a fala de Jesus atinge diretamente a Pedro, muito provavelmente porque Pedro havia categoricamente, incisivamente, veementemente dito: eu estou pronto a morrer contigo, mas não estava pronto para passar sequer 1 hora velando pelo seu Cristo. E a narrativa vai continuando. Jesus é preso, e isso também já foi ensinado aqui na escola dominical. Na sequência, Jesus vai perante o Sinédrio. O nosso irmão Bruno deu essa aula e falou muito bem, foi uma aula maravilhosa, infelizmente partida, mas foi uma aula muito boa, sobre Jesus perante o Sinédrio, Jesus diante de Anás, Jesus diante de Caifás. O julgamento religioso aconteceu. Na verdade, Marcos registra apenas o julgamento no Sinédrio, mas a gente tem o registro de Jesus diante de Anás no Evangelho de João. Enquanto Jesus estava sofrendo o julgamento religioso na casa de Anás, que era um julgamento falso, um julgamento inválido pela maneira como estava acontecendo,
Pedro foi acompanhando Jesus de longe. Veja aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 14, ainda versículo 54. Enquanto Jesus estava preso e conduzido ao tribunal, né, está escrito assim: e Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Então, Jesus já estava preso, Jesus já estava sendo julgado na casa de Anás, e enquanto ele estava sendo julgado, Pedro estava seguindo e estava ao longe. Chegamos no versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, olhou para ele e disse assim: ei, você também estava com Jesus, o Nazareno. Você também é de Nazaré. Você também é galileu. Você estava com ele. E aí o que é que Pedro faz? Pedro nega. Pedro nega a primeira vez. Depois, uma criada olha para Pedro numa outra situação, e ela diz assim: ó, esse daqui estava com ele. E ele mais uma vez nega a Jesus. Pedro vai saindo dali, fica no lugar mais afastado, meio que querendo se esconder, e nesse momento, várias pessoas, e João diz que dentre essas pessoas, dentre esses homens, estava também um companheiro, alguém que era da família daquele que ele tinha cortado a orelha, da família do Malco. E aí Pedro nega a terceira vez. Essas negações de Pedro precisam ser observadas com maior detalhe. Em primeiro lugar, ele nega a Cristo diante de uma criada, e essa negação é uma negação covarde e dissimulada da parte de Pedro. E por que uma negação covarde e dissimulada? Porque a resposta que Pedro dá é uma resposta que, digamos assim, saía pela tangente. Pedro estava dizendo assim: olha, não sei o que é que você diz, não estou entendendo o que você está falando. E aí ele vai se esquivando daquela menina com essas expressões. Então, no Evangelho de Mateus, isso fica bastante claro. Então, Pedro está negando, mas está negando de uma maneira covarde, de uma maneira dissimulada. Muitas vezes, muitos cristãos não negam a Cristo abertamente, não negam a Cristo rogando pragas contra si ou contra ele, mas negam a Cristo de maneira dissimulada. Alguém chega para a pessoa e pergunta assim: ei, você é cristão? E ele dá uma de João sem braço, como que não está entendendo a pergunta, como que aquela pergunta não fosse realmente direcionada a ele, ou sabe, fala outra coisa que não tem nada a ver. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você é crente, se você é cristão, se você segue a fé em Cristo, não ouse com palavras, não ouse pensar, não ouse fazer como Pedro saindo pela tangente, não. Diga: eu sou cristão, eu sou servo do Deus Altíssimo, e se orgulhe disso, porque o teu Pai criou o universo e sustenta o universo com a força da sua mão. Pedro tentou sair pela tangente. Perceba que depois de Pedro dar essa resposta dissimulada, ele dá uma resposta clara. Ele faz uma negação clara. Em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 72, está escrito Pedro negando claramente e jurando. Ele diz assim: eu jurando que não conhecia Jesus. E observe que Pedro sequer tem a coragem de pronunciar o nome daquele que estava sendo julgado na casa de Anás.
As expressões, os vocativos que Pedro usa para se referir a Jesus é este homem, como se quisesse demonstrar certo desdém para com Cristo, de fato um desconhecimento de Cristo. Confira esse versículo em Mateus 26 e o 72. Mateus 26, 72. E ele negou outra vez com juramento, dizendo assim: não conheço tal homem. Pedro negou a Cristo pela segunda vez. E a terceira vez, perceba que há uma gradação. Ele vai afundando de maneira gradativa. Primeiro ele dissimula, depois ele nega com juramento, segundo Mateus 26 e 72. E a terceira vez que Pedro nega, meus irmãos, essa daqui é realmente quando o homem chega no fundo do poço. É quando não há coisa pior para ele fazer. A atitude de Judas, ou a atitude de Pedro é semelhante à atitude de Judas. Judas negou de uma maneira, Pedro negou e negou de outra maneira. Mas da mesma maneira ambos negaram a Cristo. E olhe que a maneira como Pedro nega é digna de nota. Em terceiro lugar, Pedro nega Jesus enraivecido. Ele ficou irado porque os homens, ele estava tentando se esquivar, estava tentando fugir. Os homens chegam a ele e dizem assim: ei, você é galileu, você também é um deles. E os homens começam a falar coisas dessa natureza, apontando de fato que Pedro era alguém que a sua fala o denunciava. O sotaque de Pedro não era um sotaque daquela região ali da Judéia, era um sotaque da Galileia. Então era perceptível que Pedro de fato era galileu, da mesma maneira que Cristo era galileu. Aí Pedro fica irritado, versículo 71, Marcos 14, 71. E ele começou a imprecar, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Observe que Pedro de fato chegou no fundo do poço. A maneira como ele nega a Cristo aqui com tanta veemência, rogando maldição contra si, fazendo juramentos de que não conhecia a Jesus. Essa maneira de Pedro negar era uma maneira que não deixava dúvidas nas pessoas que estavam ali, a respeito de que Pedro de fato, realmente, não conhecia a Cristo. E por que as pessoas tiveram essa segurança, certamente, de que Pedro de fato não conhecia Cristo? Porque ninguém, sendo autêntico seguidor de outrem, negaria esta pessoa da forma como Pedro negou. Pedro negou com juramento. Observe que a negação de Pedro serve-nos de confirmação de que de fato Jesus foi rejeitado pelos seus amigos mais íntimos. Dentre os discípulos nos parece que Pedro é realmente o mais íntimo de Cristo. Jesus sempre fazia questão de que Pedro estivesse perto dele, havia uma relação de amizade entre eles. Essa relação era tão boa, era tão próxima, que Pedro julgou que nunca negaria Cristo, mas na verdade o negou. Cristo naquele momento poderia fazer eco com aquilo que está escrito no Salmo de número 41 e o verso 9: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus havia dito alguns dias antes, algum tempo antes, o seguinte, Mateus 10, 33:
Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Hernandes Dias Lopes escreveu no seu comentário do Evangelho de Marcos e escreveu o seguinte: além de negar a Cristo com juramento, Pedro desce ao último grau de sua queda, quando começa a praguejar e a falar impropérios na tentativa de esquivar-se de Cristo. Ele quis ser o mais forte e tornou-se dentre os discípulos o mais fraco. Ele quis ser melhor que os outros e tornou-se o pior dos discípulos. Ele quis colocar o seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu da forma mais vergonhosa para o último lugar. Esse é Pedro. O Pedro que negou a Cristo. O Pedro que negou o seu mestre, que praguejou contra ele. Anos depois, nós observamos que a gente sabe que várias pessoas foram martirizadas em nome de Cristo, inclusive o próprio Pedro. Durante o período do imperador Trajano, final do século I, início do século II, vários cristãos eram trazidos para adorarem ao imperador, adorarem os deuses do imperador. E os cristãos não faziam esse tipo de adoração. Era simplesmente eles se inclinarem diante daquela imagem, diante do imperador, e estaria tudo certo para eles. No entanto, os cristãos não faziam isso. E o que menos se esperava dos cristãos era que eles, de alguma maneira, blasfemassem contra Cristo. Porque, segundo o escritor bíblico do primeiro século, seria impossível uma pessoa, um seguidor autêntico de Cristo, um seguidor autêntico do cristianismo, praguejar contra Cristo, ou praguejar contra si na negação de ser um seguidor de Cristo, ou ao negar ser seguidor de Cristo. E foi isso que Pedro fez. Os irmãos que eram levados para essa inquisição diante do imperador Trajano poderiam simplesmente dizer: eu não conheço Jesus, eu não sigo a Cristo. Poderiam simplesmente dizer isso. E eles já seriam tidos como pessoas de fato que não eram cristãos, porque um cristão autêntico, eles entendiam, não poderia dizer esse tipo de coisa. Mas Pedro disse. E o interessante é que à risca se cumpre aquilo que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou a primeira vez, o galo cantou a primeira vez. Pedro negou a terceira vez. E quando Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. O canto do galo, nós podemos também chamar de o sinal da misericórdia. Porque quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Tudo o que nos faz lembrar das palavras de Jesus deve ser entendido como algo bem-vindo. O canto do galo fez com que Pedro recordasse das palavras de Jesus, das palavras que Jesus havia acabado de falar. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Jeremias, no capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Vejam como é que Jeremias diz: veja o quão mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. E o próprio ato de você deixá-lo, de você o abandonar, a tua apostasia já é o teu castigo, e isso já serve como tua repreensão. Pedro não precisava de ninguém apontar para ele e dizer assim: você negou, está vendo? Jesus avisou e você negou mesmo assim. Pedro não precisava disso.
O choro de Pedro, falou outro evangelista, foi um choro amargo. Ele saiu dali de onde estava e chorou amargamente. Foi isso que Pedro fez. Arrependido. Pedro estava de fato sentido com aquilo que havia feito. E as lágrimas dele eram uma prova do seu arrependimento, da sua tristeza por ter traído o seu mestre. Mas Marcos não registra, Lucas nos traz esse detalhe, Lucas, enquanto pesquisador, nos traz esse detalhe, esse detalhe interessantíssimo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 61. Vamos ler do 60, Lucas 22, 60, a Bíblia diz assim: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quando o galo cantou, olha o que está escrito no 61. E virando-se o Senhor, Jesus, que estava lá dentro da casa de Anás, sumo sacerdote. E virando-se o Senhor, provavelmente pela abertura de uma janela, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor Jesus. Então nós temos o cantar do galo, mas a gente tem, para além do cantar do galo, o olhar de Cristo direcionado a Pedro. Eu gosto da versão da Bíblia de Jerusalém. Ela diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro fixamente. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O que é que transmitia aquele olhar de Cristo? Será que o olhar de Cristo para Pedro naquele momento era um olhar de acusação? Será que o olhar de Cristo naquele momento, virando-se para Pedro, traduzia aviso? Será que Jesus transmitiu com aquele olhar? Qual é a mensagem daquele olhar de Cristo para Pedro? Porque Deus deu essa oportunidade, porque Cristo organizou isso de uma maneira que Pedro estivesse no lugar exato onde ele poderia ser encontrado pelo olhar de Cristo. Pedro estava vivendo certamente o momento mais difícil da sua vida, mas no momento mais difícil da sua vida, quando ele nega o seu mestre, e toda a sua autoconfiança vem abaixo, vem a pique. Nesse momento, o olhar de Cristo encontra-se com o olhar de Pedro. Eu não sei o que foi que você fez na vida, não sei o que você tem feito, mas o olhar de Cristo te alcança onde quer que você esteja. O olhar de Cristo vai até você, e o olhar dele não é um olhar de acusação. É um olhar de amor, é um olhar que inspira a graça, que transmite a graça que está nele. Era sempre com esse olhar gracioso que Jesus olhava para todas as pessoas que estavam ao seu redor. O olhar gracioso de Cristo encontrou a Pedro. Mas Pedro, mesmo tendo enxergado aquele olhar de amor, aquele olhar de graça, ao qual Lucas relata, não se sentiu perdoado. Talvez porque ele tenha falhado e repetidas vezes falhado, e a falha dele seja uma falha realmente muito grande aos olhos dele, aos nossos olhos, enfim. Pedro falhou, mas não importava certamente o tamanho da falha de Pedro. O amor de Cristo se mantinha inabalável para com o seu servo. E é assim que o amor de Cristo está para conosco, sempre. O amor de Cristo é inabalável, inalterado. Ele não muda, nele não há sombra de variação. O escritor aos Hebreus disse que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não importa se você está
passando por uma situação muito complicada, no fundo do poço, no vale, uma situação difícil, ou se você negou a Cristo, negou a fé, entregou os pontos, como Pedro fez, não importa, o olhar de Cristo te alcança nesse momento, e é um olhar de graça, um olhar de misericórdia. Jesus havia feito uma promessa, bendito seja o nome do Senhor. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 28, Jesus disse: olha, eu vou morrer, vou ser preso, vou morrer, mas, Marcos 14, 28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Vocês vão me negar, mas eu vou atrás de vocês. Não desisto de vocês, não desistirei de vocês. E é óbvio que Jesus estava falando ali também com relação a Pedro. Palavra de Deus ainda, Marcos 16 e 7. Abra a sua Bíblia. Jesus já havia ressuscitado quando as mulheres vão lá pela manhã, vão lá no sepulcro pela manhã para derramar incenso sobre Cristo, enfim, fazer um trabalho com o corpo, embalsamá-lo. O que acontece? Um anjo aparece àquelas mulheres e diz assim: ide, Marcos 16, 7, ide dizei aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo, e diga a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ou a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Pedro havia negado, mas ele ainda estava sob uma promessa, a promessa de que Jesus ressuscitaria e queria após eles a Galileia, queria buscá-los. Os outros discípulos, depois de terem escutado o testemunho das mulheres, não creram naquilo que as mulheres falaram. Naquela época, o testemunho de uma mulher não era digno de credibilidade. Havia esse tipo de preconceito. Mas, mais uma vez, vamos ao relato que está em Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 11 e 12. Lucas 24, versículos 11 e 12. A Bíblia diz que as palavras daquelas mulheres lhes pareciam como desvario, como loucura. E eles não creram nas palavras das mulheres. Mas, olha lá, versículo 12: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo daquele caso. Ele acreditou e foi lá para conferir se de fato aquilo que as mulheres haviam dito era verdade. E ele conferiu que Cristo, o seu Cristo, não estava ali. Eu não consigo, a Bíblia não me dá base para dizer qual era o sentimento do coração de Pedro naquele momento. Se um sentimento de pavor, se alegria, se de graça, não sei o que é que Pedro sentiu naquele momento. Mas certamente Jesus cumpriu a sua promessa, porque isso está registrado. Jesus foi após ele na Galileia. Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, retrata o inferno em 9 ciclos. 9. O primeiro ciclo fica mais em cima e tem uma quantidade de pessoas muito considerável. O 9º ciclo fica lá embaixo. Para Dante Alighieri, o lugar mais difícil do inferno, onde havia as piores penas para aqueles que estavam lá, era esse 9º ciclo, que ficava bem embaixo e que era super gelado. Lá nesse ciclo ficavam os traidores. Certamente Pedro deveria ser colocado ali,
Da mesma maneira como na sua literatura, o Dante Alighieri, que era cristão católico, mas enfim, ele escreveu essa literatura, portanto, ficção, não é teologia. Ele enxerga Judas lá no lugar mais frio do inferno e mais difícil, bem pertinho daquele intitulado Lúcifer. Pedro não estava lá, nem no inferno de Dante Alighieri. Sabe por que isso aconteceu? Judas estava, mas Pedro não. Judas traiu, Pedro traiu também. A diferença é que Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu, foi crucificado por Cristo e hoje está no céu com o nosso Senhor. Enquanto Judas certamente está no inferno por ter ido se enforcar e se enforcou e arrebentou-se pelo meio, de maneira que as suas entranhas lhe saíram. Mas Pedro foi perdoado por Jesus. Assim como Jesus perdoou a Pedro, Ele te perdoa também. Que você escute o canto do galo, que você enxergue o olhar de Jesus olhando para você, que você seja abraçado, se sinta abraçado pela misericórdia de Jesus, pelo perdão do nosso Senhor, porque com certeza há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e dará frutos. É isso que Jesus quer de você, que você gere frutos novamente. Amém.